O nosso CEO, logo depois do Go Live, ele falou para toda a companhia, né? O projeto foi um sucesso tão grande que as pessoas chegaram para trabalhar no dia 2 de janeiro, ligaram os computadores e começaram a usar o SAP como se sempre tivessem usado aquele ERP e não tivesse havido nenhuma mudança. Então foi uma transição muito suave. Então, em todos os sentidos, de qualidade, de prazo, de custo, o projeto foi um sucesso enorme. A PetroRecôncavo é uma produtora independente de petróleo e gás, com atuação em campos terrestres, na Bahia e no Rio Grande do Norte. A empresa existe desde o ano 2000. De 2000 a 2019, a gente operava 17 campos na Bacia do Recôncavo, ali próximo a Salvador. Daí nós compramos ativos no Rio Grande do Norte, compramos mais ativos na Bahia. E em 2021, a companhia abriu capital na Bolsa, no segmento Novo Mercado, que é o segmento de maior governança da B3. E lá para cá fizemos outras aquisições. Então, de 2019 para cá foi um período de grande crescimento para a companhia. A gente saiu de cerca de 250 colaboradores, hoje a gente está próximo a 2.000. A gente saiu de produzir 4.000 barris de óleo equivalente por dia para uma produção de cerca de 27.000. Então, casou com esse momento aí da Petro de estar crescendo, e para ela poder escalar, ela precisava buscar um novo sistema, né, um novo ERP, que desse condições para dar continuidade aí a esse crescimento. O ERP anterior foi implementado em 2010. A companhia era menor ainda do que em 2019. Foi implementado muito voltado para a necessidade da área de supply chain. Sofreu mais de quase 900 customizações ao longo do tempo. Era um sistema on-premises, então cada vez que ia chegando centenas de pessoas, eu tinha que comprar memória, comprar um servidor novo, e o sistema não atendia a demanda crescente, né, de novos colaboradores. Ficou muito lento, uma insatisfação muito grande e também muito difícil de administrar, né? Então, juntou todos esses fatores, uma necessidade maior de ter mais transparência, melhores controles, com uma defasagem tecnológica, e tudo isso culminou com a necessidade de trocar o ERP, né? Então a gente teve um esforço bem grande, uma gestão de mudanças bem aplicada, pensando nas pessoas, fazendo mapeamento, levantando. Por quê? Porque no momento ali que eu fosse virar o sistema, precisariam estar todos prontos, né? Todos capacitados, todos prontos para ser um sucesso a troca, né? A mudança da operação, das atividades e do sistema como um todo. O projeto é muito mais do que uma troca só de sistemas. Eu acho que essa é a gratificação de nós como parceiros, né, implantando sistemas e fazendo parte dessa transformação das empresas. A gente não só ter lá no final, claro, o sistema rodando, mas você vê o crescimento de todos aqueles que participam do projeto. Eu vou voltar um pouco para o ano anterior ao projeto, né, em que a gente começou a selecionar os key users, os usuários-chave. A grande maioria nunca tinha trabalhado com SAP na vida, então foi um desafio a seleção dessas pessoas, né? Mas a gente fez questão de selecionar boas pessoas. O engajamento da equipe foi algo surreal que eu nunca vi em nenhum projeto em minha vida. Para ter esse sucesso, a gente realmente precisa ter uma solução muito bem testada. Então, para isso, a gente envolve não só os key users que estão dentro do projeto ao longo do ano, mas a gente também traz outras pessoas que a gente chama de multiplicadores, adiciona, né, pessoas da empresa participando dos testes. Então, naquele momento, eles, além de estarem validando a solução, eles estão se capacitando a operar aquele processo, e depois eles saem para treinar o resto da população de usuários, né? Mas todo mundo junto, integrado, um auxiliando o outro, cada um com suas competências, cada um com suas qualidades. Eu acho que foi essa soma de todo o time, foi o nosso diferencial. É verdade. A gente passou um ano fazendo pré-projeto, né? Durante o pré-projeto, a gente definiu os processos, os módulos, conversamos muito com a SAP, e passamos alguns meses fazendo a seleção do parceiro principal, né?
para a implementação. Então, a escolha da Accenture foi muito criteriosa e levou em consideração todos esses fatores que Glaucio mencionou. Eu acho que a Accenture, globalmente, é uma empresa referência na indústria, né? Nós já implementamos, não só no Brasil, mas no mundo, e principalmente no Brasil, o ERP nesse segmento. Somos líderes em implantação nesse segmento. E isso, sem dúvida nenhuma, faz com que a gente, como fizemos no projeto, conectando, entendendo os problemas, os desafios, conectando o time local com o time dos Estados Unidos ou com o time da Índia, com os especialistas. Então, acho que isso trouxe um valor muito importante. E usando até aceleradores que já foram aplicados em outros projetos que a gente pôde trazer para dentro da Petro também. E a Petro, por si só, o projeto também gerou outros aceleradores que hoje nós estamos podendo também aplicar em outros clientes. Enfim, eu acho que é uma troca muito interessante na indústria. E a nossa capacidade de entrega, a quantidade de recursos experientes que nós temos, todos eles sendo profissionais Accenture. Então, isso nos dá, como gestão de projeto, muita segurança. E foi importantíssimo aí a parceria dos líderes da SAP, que também acompanharam conosco sempre que nós precisávamos ali de algum apoio local, sempre foram muito solícitos e tirava de fato pedras aí do caminho para a gente poder prosseguir. São cerca de 60 campos na Bahia e no Rio Grande do Norte, e o material não fica em um depósito único, ele fica espalhado. Com o novo ERP, com o SAP, a gente consegue saber exatamente onde está o material, evita que a gente compre material em duplicidade, viabiliza que a gente cobre o retorno daquele material para o almoxarifado, então deu uma transparência muito maior e os ganhos já começaram a aparecer com 15 dias de projeto. Na segunda semana, depois do Go Live, né, um gerente veio falar comigo: Daniel, não é possível, tem alguma coisa errada, está dizendo que eu estou com tantos milhões em estoque. Eu falei: você usou o material? Não. Você devolveu? Não. Então você está com esse material em estoque. E aí no dia seguinte ele me falou: Daniel, aumentou o estoque? Eu falei: claro, você não devolveu o material. Devolve o material. Não, mas eu estou com dificuldade, porque a carreta... Aí no final de 3 semanas o estoque dele subiu tanto que aí arrumaram toda a logística para conseguir devolver o estoque para o almoxarifado. Seria uma coisa que, se não tivesse mudado o ERP, a gente não teria visibilidade, a gente poderia ter comprado aquele material em duplicidade, porque a gente não saberia que ele existia. A gente achava que ele já tinha sido aplicado em um projeto, mas ele sobrou de um projeto e precisava ser devolvido para o almoxarifado. Então esse exemplo aconteceu logo na segunda, terceira semana depois da implantação. Foi um exemplo bem emblemático de uma mudança do sistema, né? E sem contar também com a parte de pessoal que trata de imposto, fiscal, que pegava às vezes cobranças erradas, que durante muito tempo o fornecedor estava colocando o imposto errado e agora com a transparência que a gente tem, a gente consegue identificar esses erros e tratar o problema na raiz, né? As apurações também eram bem manuais, então assim, não se preocupava ali desde a origem com custo, às vezes com custeio, às vezes com a parte fiscal, principalmente, tá? Então, assim, o fiscal já se reinventou. O fiscal hoje ele já recebe todos os dados, o sistema tem um compliance por natureza muito forte, então os dados já chegam já de uma forma que ele vai apurar, ele vai se dedicar mais ali no planejamento tributário, não ali naquela operação no dia a dia, ele tem muito mais visibilidade. E na parte de custo também, tanto a área de controladoria como a área de sondas hoje, o pessoal fala que eles têm um detalhe de informação, de custos, de aplicação muito maior. Então, são fontes que tinham no antigo, mas não estavam estruturados da forma que o novo RP trouxe, né, que o SAP trouxe para eles. Então, é muito mais granular a forma que se consegue ter o dado hoje dentro da empresa. A gente tem nosso sistema de produção, né, um controle mais detalhado de produção, hoje com integração com a SAP, era algo que no passado não se tinha, né? A produção vivia o sistema de produção lá na produção, o back-office
só pegava ali e fazia o input dos dados. Então, hoje você tem ali como rastrear, como entender todo o processo lá, desde o sistema de produção até ali no sistema de back-office ali dentro do ERP. A gente mudou de CEO em janeiro de 24. E ele é o meu líder direto, né? E aí eu o convidei para participar do kick-off do projeto. E aí foi uma das minhas primeiras interações com ele. E quando a gente terminou a reunião, ele falou: vocês estão bem preparados, você tem meu total apoio. E aí daí mudou radicalmente, né, a postura, foi um apoio fundamental para a gente, para o projeto ter um sucesso, foi uma parceria muito grande. Acho que foi super importante a gente, né, chegar nesse patamar aí de estar com o RP mais recente, uma plataforma nova, né, até para nos preparar também para o que já vem, não, né, o que já está acontecendo de inovação, né, como AI, como vários pontos que se eu tivesse numa plataforma antiga, fica inviável de você evoluir. Então, trazer mesmo essa transformação digital de fato, né, automações, melhorias aí que a gente, é possível agora avançar, né, em termos tecnológicos, né, tecnologia hoje, a cada minuto, a cada piscar dos olhos tem uma coisa nova, né. Então, a gente está pronto para colher essas transformações que estão aí e que virão ainda pela frente. As pessoas querem propósitos, as pessoas querem mais analisar do que efetuarem tarefas repetitivas, né? A fundação está estabelecida, né? Exato. Agora é realmente começar a colher os frutos com essa fundação